Na minha família, sempre fomos de dormir cedo em comparação com os outros. Eu me envergonhava disso, então sempre mentia para meus amigos sobre a hora em que eu ia dormir. O caso é que, há alguns meses, eu ficava acordado por 1 ou 2 horas depois que meus pais me colocavam para dormir, mexendo no celular, falando com meus amigos no WhatsApp ou jogando qualquer jogo no celular. Algumas vezes meus pais levantavam para ir ao banheiro ou pegar um copo d'água na cozinha, então eu tinha que rapidamente desligar meu celular e fingir que estava dormindo. Bem, naquela noite eu estava jogando um jogo no celular no qual eu estava viciado há um bom tempo. Já estava jogando há várias horas quando ouvi passos subindo as escadas. Que estranho, pensei. Não me lembro de ter ouvido meus pais descendo para a cozinha. Supus que, como estava tão concentrado jogando, não tinha percebido que meu pai tinha descido para pegar um copo d'água. Vocês sabem aquela sensação de reconhecer os membros da sua família pelos sons dos passos deles. Bem, os passos eram um pouco pesados. Então, rapidamente pensei que fosse meu pai e desliguei o celular. O escondi debaixo do cobertor e fingi estar dormindo. Apenas 1 ou 2 segundos depois, vi que os passos pararam e, aproveitando a escuridão, abri os olhos levemente e vi a silhueta do meu pai se aproximando do meu quarto, como sempre fazia. Depois de alguns longos segundos, ele foi embora para o quarto dele. Ótimo, pensei. Posso jogar um pouco mais. Ouvi a porta do quarto dele sendo aberta e ele voltando para dormir novamente. Eu estava prestes a fazer os segundos de precaução, como costumava chamá-los, que consistiam em contar até 5 para ter certeza de que meu pai não voltaria no meu quarto, pois estávamos a poucos passos de distância. Eu fazia isso quando não ouvia a porta sendo fechada. 1, 2, 3, 4. Quando estava pronto para voltar ao vício do jogo, ouvi batidas secas vindas do quarto dos meus pais. Isso me fez não ligar o celular. Eram batidas secas e fortes. Eu não sabia o que estavam fazendo. Imaginei que estavam fazendo coisas de adultos. Meus amigos tinham falado sobre esses assuntos, e eu estava curioso para saber o que era realmente aquilo que os adultos faziam que os meus amigos tanto mencionavam nos recreios. Decidi ir escondido para ver o que estava acontecendo, já que eles não tinham fechado a porta. Saí da cama e, o mais silenciosamente possível, me aproximei do quarto dos meus pais, agachado e encostado na porta. Tentei ver algo para poder contar para os meus amigos depois. O que vi, lembro vividamente, era a sombra de um homem grande com o que parecia ser um machado batendo em 2 almofadas duras. Fiquei paralisado vendo e ouvindo essas batidas secas. Instantaneamente soube que não eram almofadas, eram meus pais. Não chorei, nem soltei um único suspiro, nada. Subiu um frio pela minha espinha, o medo e a perplexidade pelo que eu estava presenciando foram tão grandes que eu não tive coragem nem de soltar o ar que estava nos meus pulmões. Estava completamente congelado. Meu cérebro deu um choque elétrico ou algo assim e voltei a mim. Ouvia meu coração bater em uma velocidade que eu nunca tinha experimentado antes. Silenciosamente, voltei para o meu quarto. Tentei processar o que acabara de presenciar, mas era difícil de acreditar. Meus pais estavam mortos? Aquilo era real ou apenas um pesadelo terrível? Os golpes pararam. Senti um arrepio naquele momento. Senti que a melhor opção era fingir que estava dormindo. Então me deitei na cama sem fazer muito barulho e fechei os olhos. Senti as batidas do meu coração ecoando em minha cabeça, até que ouvi novamente os passos. Naquele momento, senti meus ouvidos aguçados, tentando saber a posição exata do estranho. Percebi que ele vinha em direção ao meu quarto. Não abri os olhos, mesmo de costas para a porta, mas notei que ele estava ali, olhando para mim parado na porta. Tive vontade de chorar e gritar, mas não consegui. Meus instintos mais primitivos tomaram conta do meu corpo naquele momento. Depois de alguns longos segundos de agonia, ouvi ele descer as escadas, não mexi um fio de cabelo nem abri meus olhos. Ouvi passos no andar de baixo e depois de mais ou menos 1 minuto, ouvi ele subir as escadas novamente. Dessa vez, mais devagar. Não entendi o porquê. Presumi que ele estava vindo da sala, pelos passos que ouvi. Rapidamente notei que ele estava dentro do meu quarto. Não na porta, mas lá dentro. Ouvi passos atrás de mim. Sabia que ele estava ali, a 3 metros de distância. Notei sua presença e sua respiração
um tanto acelerada, mas calma, notei que ele saiu do quarto e foi até o quarto dos meus pais novamente. E dessa vez notei a respiração dele mais difícil, como se estivesse fazendo um esforço. Isso se repetiu 2 vezes. Eu ainda estava completamente imóvel, não tinha mexido um fio de cabelo, e meu cérebro me mostrava um mapa da casa. E pelos degraus eu conseguia saber onde o estranho estava a todo momento. Agora tudo estava silencioso. Percebi que já conseguia enxergar bem o meu quarto. Já havia amanhecido. Presumi que eram 6 ou 7 da manhã. Fiquei muito tempo olhando para a parede com os olhos abertos. Não queria sair da cama. Não queria ver se tudo tinha sido sonho ou se tinha sido real. Estava tudo estranho. Naquela hora, meus pais já deveriam estar conversando enquanto tomavam café da manhã. Tomei coragem e resolvi ir até o quarto deles. Ali pude ver os corpos do meu pai e da minha mãe completamente mutilados e cheios de sangue. Seus rostos estavam irreconhecíveis. Soltei um grito que vinha guardando desde que tudo isso começou e desabei a chorar. Fiquei com medo, não conseguia parar de chorar. Depois de algum tempo, eu sabia que precisava fazer algo. Eu era apenas uma criança, e a ideia de lidar com uma situação tão horrível era esmagadora. Tive um impulso de ligar para minha tia, que morava a apenas algumas casas de distância. Enquanto eu esperava, senti uma mistura de medo, tristeza e choque. Minha tia chegou rapidamente e entrou em contato com a polícia, que chegou pouco tempo depois. Os dias que se seguiram foram uma névoa confusa de funerais, interrogatórios e investigações policiais. Eu tive que contar a história várias vezes, descrevendo o homem que vi na sombra. Infelizmente, apesar dos esforços da polícia, o assassino nunca foi encontrado. O caso permaneceu em aberto e, ao longo dos anos, tornou-se um mistério não resolvido. Eu fui criado por minha tia e recebi todo o cuidado necessário para superar essa tragédia. A perda dos meus pais deixou uma cicatriz profunda em meu coração. Ainda carrego a memória daquela noite trágica. Essa experiência mudou minha vida para sempre.